NFL, etc. 162, terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Eu sou o Ticas e falando em 5, acredite se quiser, faltam apenas 5 rodadas para o fim da temporada regular da NFL. Parece mentira, mas é verdade. Chegou aquela hora de separar os adultos das crianças e a semana 13 veio para nos ajudar nesse processo. Como você, Wally, foi o único entre nós aqui do NFL, etc., que teve time em campo essa rodada, hoje eu começo por você. Qual foi o seu destaque? Fora o Miami não conta. Qual foi o seu destaque? O destaque inusitado, o jogo, o melhor momento, o highlight dessa semana 13, você que teve o time em campo, conta pra gente. Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Eu podia dar o destaque do nosso querido Step Linguiça, que rodou mais de 80 km por hora no Bengals e manteve o Bengals na briga por um lugar no playoff. Mas eu vou dar um destaque de uma despedida. Nem a entrada de Mitch Trubisky, o famoso Kubrusny, é capaz de salvar o Pittsburgh Steelers nessa temporada. Eu nunca imaginei que eu ia ficar triste de ver Kubrusny em campo, mas nem a dancinha tá valendo mais a pena. Aliás, a semana 13, tal qual o decorrer desta temporada 2023, foi um show de lesões de quarterbacks, mas lá no Roletão a gente fala mais. Já você, Magal, assim como eu, tava na boa, time de bye, só encostando no sofá, ligando red zone, sem estresse, sem se preocupar com outros resultados, se bem que seu time também já não tá... Você já não tá se preocupando com os resultados do seu time, já tem algumas rodadas aí, não tá brigando por muita coisa, né? Mas aí, você que assistiu sem se envolver, diz pra gente também qual que é o seu destaque dessa rodada 13. Fala, meus amigos do NFL, etc. Ô, Ticas, tem semanas não, já tem alguns anos que eu não me preocupo com o resultado do Giants. Eu preciso manter a saúde mental, né? Eu sou um pai de família, eu não posso enlouquecer, eu não posso perder o senso de realidade, né? Mas foi bom, foi um descansinho pro coração, né? Apesar que realmente o 49ers ele toca no meu coração, né? Então me deu aquela pressão, aquele estresse de ai meu Deus, será que o 49ers vai conseguir ou não vai conseguir? Mas foi um bom jogo. A harmonia na casa reinou, todo mundo feliz e satisfeito, eu não perdi, o Niners ganhou, tá tudo certo. É o segundo time, de fato, considerado? Sim. Torce, não com o mesmo afinco, mas com aquele segundo ali, aquele segundo lugar no coração? Vibra com as vitórias também, não? Sim, inclusive já ficou marcado na minha história, né? Porque assim, eu nunca assisti um jogo da NFL, mas eu já fui na porta do Levi Stadium. Tava fora de temporada, eu acho até que tava começando aqueles camps, tinha alguma movimentaçãozinha assim, mas quase nada. Mas eu já fui na porta do Levi Stadium e Nova York eu nunca nem passei perto. Tá em tempo. Quando você for, eu vou lá com você, tá? Você me chama. Depende dos apoiadores aí, né? Ô, gente, vamos ajudar aí, né? Papai precisa ver o Giants no MetLife Stadium, né, pô? Descontos com a Lelinho Turismo. Procure você também no Instagram, Lelinho Tour, Lelinho Turismo. Qual que é o Instagram, será? A gente fica anunciando. Joga no Google aí que você acha. Tá? Passagens aéreas promocionais, maravilhosas. Inclusive, eu preciso mandar uma mensagem pra ele, tô precisando negociar um negocinho aí, um trâmite aí com o nosso Flávio Venâncio. De novo? Pô, tô acabando de voltar da viagem. De novo. Vai ter. Em breve novidades. Em virtude dos acontecimentos aí da última semana, porque quando a semana começa, aí eu vou até trazer aqui o bastidor, né? Vou trazer aqui uma coisa que o pauteiro desse podcast me contou. Quando começa a semana, a gente não sabe o que vai ser desse episódio desse podcast. Né? A NFL joga os dados pra cima, a gente nunca sabe como que eles vão cair ali no tabuleiro. Então, como essa semana pediu, hoje o ritmo do episódio vai ser um pouquinho diferente. Nosso esquema vai ser o seguinte: abrimos com nossos headlines, seguimos com as tretinhas mais saborosas da semana, no Treta na TL, e aí na sequência vamos acompanhados até o final pelo nosso já tradicional roletão da rodada. Falando em Lelinho Turismo e Eventos, olha quem chegou aí para deixar o like, para mandar um abraço, Lelinho com Y, _oficial. Tá pensando em viajar? Consulte o atendimento Lelinho Turismo, você não vai se arrepender. Ele que tá sempre marcando presença aqui no chat também toda terça-feira. Nosso Leandro Weber, apoiador também da NFL, etc., diretoria, direto de Portugal, deixando seu boa noite, perguntando se tem alguma defesa melhor que a dos Patriots aqui. Tudo é o ponto de vista na vida. Você comemorar que a sua defesa realmente mantém os adversários sempre abaixo de 10 pontos não significa
que o seu time consegue sair vitorioso, mas que a defesa segura os adversários aí, né? Jogo feio com eles mesmo. Nosso Fabiano Bispo chegou cedo, rapaz, hoje ele chegou no horário, hein? Marcelo Faria deixando seu tradicional beijo para os três, o Washington Ferreira chegando no pistão, e o Rafael Santos emocionado, porque a galera falou que o Eagles é fraude. Nosso Rafael Viana, torcedor do glorioso Los Angeles Rams, favor não ficar contando aqui no ao vivo, contando aqui no público, o papinho que a gente tem lá no nosso grupo de apoiadores, aquele papinho restrito. Não vamos nos expor aqui na live da gravação, tá? Valeu pela presença de todos. E vamos começar com a notícia que agitou o pré-jogo do Monday Night Football. O reporte do John Sutcliffe, lá antes do jogo entre Bengals e Jaguars, supostamente confirmou o primeiro jogo de temporada regular da NFL no Brasil, na rodada de abertura da temporada 2024, obviamente estrelando o time do Miami Dolphins, que é quem tem os direitos de explorar comercialmente o mercado brasileiro, e confirmado também a disputa desse jogo no palco da Neoquímica Arena, nosso glorioso Itaquerão, em São Paulo, casa do Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem vários representantes lá no NFL de diretoria, também os mais chatos disparado, Flávio Venâncio e Anderson Brown. E agora, Magal? Já dá para acreditar com esse reporte do John Sutcliffe? Ou precisamos aguardar mais um pouquinho? Agora dá para acreditar um pouco mais, porque agora foi a primeira vez que alguém foi em rede nacional para afirmar que o jogo aconteceria, com riqueza de detalhes, né? Na primeira semana, Miami Dolphins, então dá para acreditar. Eu imagino que os Faria Limers já estão ali em polvorosa, porque eu sei que vai ter um monte de gente que muito mal assiste futebol americano, mas vai querer estar só pela hype do evento, de ser um evento de ticket caro, porque assim, desculpa os amigos aí que gostam de Fórmula 1, mas, cara, eu não consigo entender a graça de você pagar para assistir uma corrida de Fórmula 1, sendo que você vai ficar parado numa faixa da pista e você vai ver os carros passando de vez em quando a zilhares de quilômetros por hora, então você vai ficar basicamente sentado para ficar vendo zum, 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 zum. Na minha cabeça não entra a experiência de você assistir em casa, que você vê quem é o primeiro, quem tá na curva, o que tá acontecendo, olha a ultrapassagem que o cara fez lá do outro lado da pista, onde você não viu. Agora, e lota, né? Os Faria Limers todos, né? Em polvorosa lá, não sabe nem quem tá correndo, mas estão lá no meio. Só pra estar esqueci o nome do lugar, né? O camarote, fazenda, lounge, rooftop, Heineken, sei lá. Aí eu tive curiosidade de fazer o seguinte, eu falei, deixa eu olhar como é que foi a venda de ingressos lá na Alemanha. Cara, os Faria Limers, eles vão morrer. No site dos tickets lá da Alemanha, de cara já te apresentava duas possibilidades de hospitality. O The End Zone Package e o Business Club Package. Para você escolher, e aí acesso ao On-Site Hospitality Tent. Cara, olha, os Faria Limers vão deitar, cara. Um tanto de nome, de expressão que eles vão criar para esse evento. E, infelizmente, né, Ticas? Como a gente afirmou aqui outra vez, provavelmente nós vamos ser aquela galera que vendeu a moto para ver o Flamengo jogar a final da Libertadores lá em 2019. Nós vamos ter que fazer alguma loucura dessa, dever pós-Jota, fazer programa, alguma coisa a gente vai fazer, porque todo mundo aqui, ninguém aqui é garoto, todo mundo sabe aqui que chegar na hora a gente vai dar um jeito, se virar, dar golpe aí na praça para poder ir assistir o jogo. Então, o golpe nos espera. Ou fazer igual o nosso Rodrigo Felício, também glorioso apoiador lá do nosso NFL etc. diretoria, encaminhado aí para as semifinais da Série B da nossa Liga de Apoiadores. O Rodrigo Felício comenta aqui no chat que ele está guardando o pacote Lelinho Turismo para o jogo. Esse pacote vai ser desse aí, ó, Hospitality, com tailgate incluído. Eu já tô imaginando o copinho Lelinho Turismo que vai ter para esse jogo. Porque lá no NFL etc. Fun Fest, number 1, chapter 1, teve copinho especial Lelinho Turismo. Eu tô já imaginando como é que vai ser o Lelinho Turismo. No meu coração, Ticas, eu imagino todo mundo meio de abadá, assim, entendeu? Porque o Lelinho é essa pegada, né? É Bahia, é axé, né? Então eu imagino assim, de repente chega aquela massa de pessoas de abadá no estádio, todo mundo olhando, tipo, o que é isso? É um bloco de carnaval que se perdeu? Não, é o grupo do Lelinho Turismo. Tudo a ver com Miami, pô. Tudo a ver com Miami. É a Bahia dos Estados Unidos. Então,
Agora, o Sutcliffe me detonou, né? Porque se é a primeira semana, e provavelmente o jogo internacional não vai ser a abertura da NFL, ele acabou de tirar o Dolphins do Super Bowl e da conquista do título do Super Bowl, porque quem conquista o Super Bowl sempre joga na quinta-feira o jogo de abertura da temporada regular da NFL. Ou seja, o Sutcliffe já vetou, falou assim, é o seguinte, o jogo da semana 1 do Miami em 2024 é no Brasil e vai ser, e acabou. E aí me tirou do Super Bowl. O argumento dele sobre ser a primeira semana é porque facilitaria a questão logística, principalmente das equipes de transmissão, caminhão de equipamento, para chegar tudo aqui com uma margem maior do que se fosse de um domingo para o outro. Supondo que o Miami ganhe o Super Bowl e abra a temporada na semana 1 na quinta, de quinta da sexta seguinte até o outro domingo, que seria a segunda semana, também é um tempo mais razoável do que você ter que ir de segunda a sábado para montar tudo. Então, vamos ficar nesse otimismo aí. Pode ser que o Miami seja campeão e mesmo assim, em vez de vir no Brasil na primeira, venha na segunda? Pode ser. Tomara. E eu gostei do chute dele sobre adversários. Quem sabe um jogo contra o Patriots, nossa, sapecada, ia ser lindo ver o Miami sapecar os Patriots aqui. Eu ia ver agarradinho num rapaz que tem um podcast também aí, que nunca posta no ar, eu ia ver agarradinho com ele. Do lado, assim, ó, agarradinho na batata da perna dele. Mas eu também gostei das outras sugestões que poderiam ser outros times que não rivais de divisão, mas da AFC também, porque na AFC tem muito talento aí, o próprio Baltimore Ravens do Ticas, tem o Bengals que vai estar com o Joe Burrow voltando, pode ser até um confronto desse que foi na Alemanha, eu duvido que eles vão repetir um Chiefs da vida, mas como o mando era do Chiefs também, pode ser que seja também, então... Até o Jaguars, que adora viajar, adora jogar fora. Exatamente. Então, acho que as especulações de adversários já também estão legais. E como o Magal agora também acredita um pouco mais, como alguém oficialmente, né, do canal oficial, e fez questão de falar em espanhol para poder ser um pouco mais inteligível. Mais ou menos, né? Meter um espanhol ali, mas tá bom, que vale a intenção. Foi assim... Para poder falar com o pessoal latino aí da América do Sul, falar um espanhol aqui aleatório. Devia ter falado inglês, que era melhor. Assim, se eu não estou enganado, o Sutcliffe, ele participa da ESPN Latina. Ele faz muita transmissão, eu já vi ele fazendo entrevista pós-jogo em espanhol, eu acho que ele é mexicano. Então eu acho que ele entrou ali no meio, não para tentar falar com o público brasileiro em si. Eu acho que é uma coisa que ele já faz normalmente na cobertura dele, porque ele é da ESPN. Eu não sei se é ESPN México ou ESPN Latina. Eu sei que tem uma equipe que transmite os jogos em espanhol. Queimada, tem ESPN 8. Isso, eles têm alguns programas da ESPN americana, eles têm a versão em espanhol para o público latino. Eu acho que o Sutcliffe é dessa galera. Eu acho que o Buenas dele, o Buenas Noches, Brasil, não foi nem nessa intenção de falar diretamente ao público brasileiro, não. Acho que é mais um cacuete aí do esqueminha dele na ESPN Latina lá. Mas a galera cornetou à vontade, né? A galera foi no Twitter, tá achando que aqui... os tuiteiros, né? Tá achando que aqui a gente fala espanhol? Ai, meu Deus. Haja paciência. O paninho começou cedo já, hein? O jornalista usou o sotaque errado. Não, mas é o estilo dele e tal. Começou. Eu defenderei John Sutcliffe nessa aí. Tá, o que não é fácil, né? Se de um lado estão os tuiteiros, do outro John Sutcliffe, fica fácil escolher um lado. Só mais uma coisa. A Neoquímica Arena e o Itaquerão hoje, nos jogos comando do Corinthians, jogos de campeonatos de futebol, tem a capacidade de aproximadamente 49 mil pessoas. Na época da Copa, existiam arquibancadas provisórias, né, removíveis, sei lá qual que é o nome técnico. A capacidade chegou a ter até 20 mil torcedores a mais, 69 mil. Pensando nesses números, eu acho que tanto 49 menos, mas pensando num público aí maior, 50 e pouco, 60 mil pessoas, a NFL escolhe São Paulo justamente pensando nos Faria Limas mesmo, Magal. Porque só de fã da NFL, ela não consegue saber se ela vai conseguir ter essa quantidade de gente disposta a pagar pela experiência, pelo preço do ingresso que ela vai cobrar. Agora, se tiver 2 setores de Faria Limer ali só para tirar a selfiezinha lá e falar que tá no jogo de futebol americano, isso ajuda a encher o estádio e ajuda a encher o bolso da NFL. Então acho que a NFL escolhe justamente contando
com a presença desse público que vai lá, mesmo sem ter tanta relação com a NFL assim. Mas eu acho que a logística também ajuda, porque assim, São Paulo é a cidade mais fácil de você chegar, pensando no Brasil inteiro. Assim, qual é um lugar que é o mais fácil de chegar? São Paulo, porque todo voo que você for sair de qualquer biboca vai para São Paulo. Qualquer biboca que você morar tem um ônibus que vai para São Paulo. Então, nesse ponto faz sentido. E eu acho também o seguinte, Ticas, eles talvez não tenham botado um pouco o pé no freio na ousadia, para não falar assim, não, vou meter um Maracanã, não sei o quê, mas e se ficar meio vazio, porque o ingresso tá muito caro? Aí vai ficar aquela arquibancada meio vazia, primeira vez no Brasil. Então eles acharam melhor assim, cara, um estádiozinho de 40 mil, pelo seguinte, a gente vai sentindo a venda de ingresso. Sentiu que 40 mil vai ser pouco, a gente aumenta esses 20 mil aí e aumenta de ingresso que a gente já sabe que vai lotar. Pra poder dar aquele primeiro impacto assim de, ó, a gente foi e lotou o estádio, tava apinhado de gente, não dava pra sair. E aí eles vão avançando, né? Porque você vê que na Europa mesmo já não fica tão cheio assim mais. E apesar do Brasil ser um país gigante, com público suficiente para encher, se for o caso, eles estão contando também que o fã da NFL chileno, que tiver mais grana para fazer o rolê, o fã argentino, a galera vai deslocar. A gente vê em festival de música que a gente frequenta, tem uma galera que vem dos países também próximos. Então, acho que eles estão contando com esse fluxo para São Paulo justamente com esse público também. Argentino só se o Milei liberar a venda de órgãos. E só mais um paninho pro John Sutcliffe, quando ele estava citando ali os possíveis adversários, porque nos jogos internacionais é muito raro a gente ver um rival de divisão, né? Não existem... tanto por conta logística, quanto por conta da vantagem do fator casa, que se perde um pouco no jogo internacional, porque não vai só torcedor dos Dolphins. Apesar de que Miami também não vai, né? Miami é turístico pra caramba, metade do estádio é de turista. Mas eles evitam os jogos divisionais por conta do fator torcida pesar muito mais contra um adversário direto na divisão do que um adversário aleatório. O John Sutcliffe foi citando ali as possibilidades, já pensando naquela formulinha do calendário, né? Já sabe quais divisões da NFC no rodízio de enfrentamento vão rolar em 2024 no calendário do Miami. Pô, a possibilidade de um Dolphins e 49ers no Brasil, pelo amor de Deus. Aí, meu amigo, Aí tem briga em casa, fodeu. Pode vender o órgão, pode vender a moto, pode vender o filho. Vamos lá, né? Vamos lá. O nosso Carlos Miller, também apoiador da NFL de Certa Diretoria, chegou deixando o seu like, dizendo que os Eagles são uma fraude. A galera tá agitada aqui. O Felipe Bertelli, nosso representante principal da torcida Philadelphia Eagles, deixa o like, apesar da ofensa grátis. Não teve ofensa. Foi só, né, um xiste. Apenas um xiste. Galera fica vindo aqui na live e contando os segredos do nosso grupinho. Se você quiser saber esses segredos em primeira mão, apoia.se/NFL, etc. Venha fazer parte do NFL, etc. Diretoria, você também. Na última quinta-feira, fomos surpreendidos com a notícia do Von Miller acusado e preso por violência doméstica. Supostamente, no meio da semana de bye do Buffalo Bills, ele discutiu com a namorada grávida por conta do destino que o casal viajaria no final de semana seguinte. E aí partiu para violência física, depois que eles discordaram sobre para onde eles viajariam, e chegou até a estrangular a namorada. A gente está cansado, continua sempre dizendo aqui, não é a primeira, não vai ser a última vez que uma notícia dessa passa pelo noticiário da NFL e, consequentemente, aqui na NFL, etc. também, mas não dá para negar que o fato dessa, especificamente, ser do Von Miller, que é um cara super articulado, queridinho da mídia, queridinho aí em quase todos os ciclos da NFL que a gente acompanha, dessa vez acho que o choque é um pouquinho maior. Por se tratar de um cara que sempre se demonstrou sereno, inclusive em momentos muito tensos de jogos e de jogadas, e ajudou inclusive no suporte emocional quando o Damar Hamlin faleceu em campo. Lá era um dos líderes do elenco do Buffalo Bills nessa retomada aí de atividades. É um cara que não parecia ser assim, mas quando a emoção sobe a cabeça, ele perde a razão. Aí o cara tem que demonstrar, na verdade, cara, isso é muito falta de um acompanhamento mais de perto. Por quê? Se você tem algum ponto de alívio, alguma hora de se descarregar tudo que você tem que
fazer, algum problema que você esteja passando em casa, um acompanhamento mais de perto, que a gente fala que faltam nos times da NFL por conta disso, né? Por conta de o cara ser uma máquina treinada para poder bater nas outras pessoas, deveria ter um acompanhamento psicológico mais intenso e sério. E claro que não dá para evitar, falar que isso aí evitaria 100%. Não, claro que alguns casos iria acontecer, mas menos. E eu creio que um cara mais equilibrado, como o próprio Von Miller, não teria perdido a cabeça assim. Mas, de novo, o cara é uma jamanta de quase 2 metros de altura, mais de 100 quilos em cada perna, e poderia facilmente matar uma mulher. Não tem justificativa nenhuma para poder nenhuma agressão ser feita contra qualquer pessoa que seja, muito menos com alguém que tem o treinamento que ele tem, e para cima de uma mulher muito mais frágil e grávida ainda. É um herói a menos, né, cara? Infelizmente, assim. É um cara, nossa, ainda mais assim, né, na posição que eu jogava. Nossa, eu passei muito tempo assistindo o Von Miller, assim, olhando ele jogar, e tinha muitos jogos, assim, que eu ficava prestando atenção no Von Miller, assim. O que ele fazia, a leitura, o posicionamento e tal, para tentar absorver um pouco, assim. É claro que a gente não faz uma transferência direta, né, porque eu não tenho o corpo do Von Miller, né, então eu não consigo executar o que ele executa em campo. Mas como inspiração mesmo, né, e é meio triste. O que é chocante é porque, não sei se foi no episódio passado ou no anterior, a gente falou bem dele aqui, né, que era um cara que não se metia em confusão, muito tranquilo, mas tá aí, né, pra dar aquela queimada de língua na gente, né, infelizmente. Paciência, né, cara? É o Buffalo Bills, Magal, o Buffalo Bills. Lembrando que voltou essa temporada para jogar nos Bills, vindo de uma cirurgia de ACL, é qual? É o anterior, né? Ligamento anterior, sei lá. ACL é qual? Fala aí. Esse mesmo, é o anterior. É ele, o danado. Ficou aquela expectativa se estaria disponível a jogar já em alto nível no início da temporada. Foi entrando devagar, não tá rendendo, tá? Disputou 8 jogos, tem 2 sacks registrados só, poucos tackles, poucas pressões. Não vai fazer muita falta se os Bills decidirem romper com ele, não. Ele pode ser suspenso pela aquela famosa lista de exclusão do comissário, Commissioner Exempt List. Até agora, a NFL não se pronunciou oficialmente. Ele foi preso na quinta-feira, pagou fiança para responder em liberdade. Vamos aguardar, muito provavelmente não deve ser ativado no jogo do próximo domingo contra os Chiefs, e os Bills devem ficar em compasso de espera para ver o que a NFL vai decidir sobre uma possível punição. É triste, mas também nos surpreende tanto assim. Também na quinta-feira veio a notícia de que o Zach Ertz e a Arizona Cardinals chegaram a um acordo amigável para o rompimento do contrato do tight end, que estaria em busca de uma oportunidade em um time contender. Até agora, ninguém se movimentou pela contratação, e aí trazendo aqui para o podcast o debate que tivemos lá no nosso maravilhoso Cafofinho, no nosso grupo NFL, etc. diretoria. Para mim, o Zach Ertz já estava jogando só com o nome aí há muito tempo. Acho que desde a campanha do Super Bowl, temporada 2017, Super Bowl 2018, que ele ganhou com o Philadelphia Eagles, a gente não vê o Zach Ertz sendo relevante. Ticas, mas você assiste filme de jogo para ver se ele bloqueia? Não. Eu jogo fantasy. Já tive ele em algumas ligas e passei raiva porque era 1,5 pontos na maioria das semanas. Meu critério é esse. Para mim, tava jogando só com o nome faz tempo. E para vocês? Olha, cara, eu acho que tem que analisar de duas perspectivas diferentes, né? De um lado, a gente tem que analisar o seguinte: hoje o Zach Ertz é um zero à esquerda. Assim. Desculpa a expressão, assim, né? Talvez o exagero. Mas, cara, hoje ele é um zero à esquerda. Eu até fui conferir no ranking dos tight ends, hoje ele é o 35. Então, assim, tem todos os 32, um de cada time, depois é que ele vem. E a gente sabe que, assim, na NFL, o segundo tight end, cara, é tipo salva-vidas de Olimpíada, né? Você é o segundo tight end, cara, isso é praticamente inútil, assim, né? Porque é mais fácil o time, se perder o tight end principal, fazer jogadas onde o tight end não é tão relevante do que botar o tight end 2, né? A não ser que bote só pra bloquear, né?
Né? Que é aquela coisa. Então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é, será que ele tendo a chance, estando num time melhor, ele não volta a render? Ele não volta a ser um pouco mais daquele Zach Ertz que a gente viu anteriormente? E se ele volta, ele sai desse 35 para quanto? Porque dependendo do para quanto ele sair, esses times que estão para baixo deveriam pegar ele. Né? Se ele sai de um 35 para um 22, sei lá, os 10 times que ficaram para trás aí deveriam ir atrás do Zach Ertz e trocar pelo seu tight end 1, olhando só para a estatística, né? Olhando só para os rankings. Então, assim, eu acho que é um cara que ainda vale uma mariolinha assim, entendeu? É um cara que eu acho que ainda vale trazer, nem que seja para você tirar a prova. Tipo assim, não, beleza, traz ele para um contender, para um ataque legal que funciona bem e vê como ele vai. Pô, o cara não tá fazendo nada. Aí passa para frente, porque sinceramente, se você for olhar a lista dos outros, cara, tem um bando de gente que você, quando eu falar o nome, você fala assim, ah, é mesmo, tem esse cara aí, não tava lembrando dele. Porque você não vê o cara em jogo, você não vê o cara sendo decisivo, entendeu? Então eu acho que também não é um mercado super concorrido assim, entendeu? Eu acho difícil o Zach Ertz voltar a ser aquele da campanha do Super Bowl, porque era algo que o ataque era praticamente montado para ele. E a gente viu isso, tanto é que quando ele saiu, o Dallas Goedert assumiu o papel dele e fez uma temporada também tão boa quanto, se não foi um pouquinho melhor até. Né? Não teve o título, mas a temporada regular do Dallas Goedert... Eu acho que de produção foi melhor e foi justamente o que resultou na dispensa dele pelos Eagles, porque o Dallas Goedert cumpriu a mesma função com mais qualidade. Eles falaram, bom, Zach Ertz, obrigado pelos serviços prestados, um beijo, um abraço, valeu. Então, pois é, e aí ele caiu no Cardinals, que estava uma bagunça, como a gente sempre vem falando aqui, e agora sai para um mercado que não está fácil para ele. Talvez um time, por exemplo, como o Baltimore Ravens, que usavam o Mark Andrews muito como referência, ele até tem uma chance de voltar a ser esse cara, mas aí ele precisa ser o Zach Ertz lá de trás. Ele não pode ser o Zach Ertz que jogou nos últimos momentos, porque o Baltimore contava muito, e o Mark Andrews era a bola de segurança do Lamar Jackson, por exemplo. Não adianta, ele não vai ter espaço no Chiefs, lá tem só o Travis Kelce. Né? Não vai ter espaço de volta no Eagles, porque o Eagles mudou a maneira de jogar. O Dallas Goedert agora mais bloqueia do que faz jogadas de recepção. Né? Talvez, por exemplo, em Miami ele tivesse um pouco mais de espaço, porque o Smite hoje ele é muito mais bloqueador do que receptor, mas tem um espaço para um tight end ali receber bolas no meio de campo, embora o Miami raramente jogue ali pelo meio de campo nessa distância que um tight end costuma fazer. Eu acho difícil ele ter um espaço para se tornar novamente jogador que ele já foi um dia. Acho que é caixão em vela preta, aposentadoria aí. Os times mais cotados eram justamente Baltimore, que perdeu o Mark Andrews para o longo prazo, né? Não sabe se volta, se voltar é só numa hipótese final de conferência Super Bowl. E o Dallas Goedert está fora também dos Eagles, mas a volta dele deve ser antes, já deve voltar aí para a primeira rodada de playoff ou a última da regular. O John Harbaugh já deu entrevista falando assim, eu gosto da galera que eu tenho aqui. Então ele gosta de quem? De Isaiah Likely e de Charles Collar. Tyrande 2 e 3 até então, até a lesão do Mark Andrews em Baltimore. Dos Eagles eu não vi ninguém falando nada. Mas aí você imagina, o Mark Andrews, de produção, era o segundo melhor da temporada, só atrás do Kelce. Magal falou na lista ali, o Mark Andrews está em top 2, top 3 no máximo, dependendo da lista. Você vai trazer um top 35, o 35 para subir essa ladeira e chegar lá no papel do 2? Não vai. É melhor pegar o Likely, que às vezes está no top 20 e poucos, top 28, porque o degrau vai ser menor, já está no sistema. Não dá tempo, gente, faltam 5 rodadas só. Ninguém vai investir num cara desse para pegar o ritmo de novo, não. E outra, se tivesse rendendo, não estaria atrás do Trey McBride no próprio Arizona Cardinals. Se foi cortado, é porque realmente não foi assim, porque somos bonzinhos e vamos deixar você tentar o seu segundo anel. Não foi por isso, é porque realmente tá um encosto, né? Tá um encosto de papel lá, um suporte de papel. Como é? Peso de papel lá em Arizona. Nosso Pablo Bira chegou na área, mandando um abraço só para quem já está classificado. Ele está classificado nos playoffs, foi o primeirão lá. Inclusive ganhou assim com requinte de crueldade, com ajuda da arbitragem. Ganhou de mim na segunda divisão, na XFL, etc., nossa Série B da Liga de Apoiadores.
tá classificado, mas essa alegria vai durar pouco. Igual a do Botafogo, a alegria do Pablo Bira também não vai durar muito, tá? Senhor dos Games chegou na área e o nosso Flávio Venâncio agora no perfil correto, elogiando os panos de fundo dos nossos gloriosos participantes deste podcast. Os Eagles não foram atrás do Zach Ertz, mas pelo menos assinaram o Shaquille Leonard, coincidentemente ou não, logo depois de tomar a sova do 49ers no domingo. Então, o Shaquille Leonard cortado dos Colts, muito provavelmente por conta de problemas de vestiário ali. A gente aqui especulou que pode ter agravamento de lesão, algum resíduo de lesão aí. Os Eagles foram lá e falaram, vem pra cá, estamos precisando de linebacker. E domingo a gente viu que estava mesmo. Vamos ver se o Shaquille Leonard, ex-Darius Leonard, vai produzir alguma coisa próxima do que ele produziu lá nos Colts na época que ele foi ao Pro Bowler e etc e tal. A conferir. Bora de treta na TL. Dois jogos de Tim Boyle titular foram suficientes para o Robert Saleh se arrepender e querer voltar com o Zach Wilson de titular lá nos Jets. Só que segundo a Diane Rossini, do The Athletic, agora quem não quer voltar a ser titular é o próprio Zach Wilson. Depois desse reporte ganhar luz aí nas redes sociais, o Saleh deu uma coletiva dizendo que não tem nada disso, que a galera tá errada, que se o Zach Wilson não quisesse voltar a jogar, caso fosse determinado isso para ele, que ele nem estaria mais no time, que ele seria dispensado. É que o próprio Robert Saleh ainda não decidiu se é isso que ele quer fazer. Supondo que esse reporte seja verdade, Zach Wilson, depois de ser bancado pela terceira vez, desde que ele foi draftado lá em 2021, com a segunda pick do draft, é a terceira vez que ele é titular, depois vai para o banco. Não só vai para o banco, ele foi para trás do Trevor Siemian. Tim Boyle titular, Trevor Siemian backup, Zach Wilson para uma emergência ali, se precisar. Ele tá certo ou errado de não tratar como prioridade quem o trata como opção? Ah, ô Ticas, ó, holdout no meio da temporada, a gente vai vendo as coisas raras na NFL, né? O cara, no meio da temporada, ele resolve que não vai voltar. Mas eu, se fosse Zach Wilson, eu tava puto também. Porque o Tim Boyle, com um tempo do jogo com o Miami, já tinha mandado uma Hail Mary pra defesa. Ele não devia nem ter voltado do intervalo. Era ali a hora de substituir o Tim Boyle. Não precisava esperar mais um jogo, né? Mais 6 quartos de futebol americano. Na verdade, foi mais um, porque foi o segundo tempo daquele que ele foi até o final, mas meio tempo do último, que ele foi pro banco e o Trevor Siemian entrou e também não arrumou nada. Pois é, então. E aí é óbvio que você vai sentir o seu trabalho desvalorizado, né? E lembrar que o nosso menino Zacarias é em quem o próprio titular, Aaron Rodgers, apostou no início da temporada. Tinha que ter dado um pouquinho mais de tempo para a menina. Para fazer as besteiras que o Tim Boyle fez, ele fazia também, né? E estava rodando melhor o ataque. Então, claramente o Saleh perdeu a mão ali. E eu acho que é bilhete azul para os dois no final da temporada, tá? Saleh e o Zach Wilson. Cara, o Saleh, ele nunca enganou, a verdade é essa, né? Ele sempre demonstrou que é um cara meio emocional, assim, entendeu? E nessa pegada dele ser emocional, eu acho que ele foi extremamente emocional nessa questão de gerenciamento de QB aí. Tem muito a cara, assim, de que essa troca foi porque ele tava puto, sabe? Não é, porque não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, assim. A não ser que fosse uma questão de lesão que tivesse por baixo dos panos. Assim, ó, o Zach Wilson tá com uma lesão na costela aí. Cara, vamos botar outro cara aí na frente, porque e não vamos disclose, né? Não vamos contar pra ninguém que ele tá com lesão. E aí, não, trocamos, tal, não sei o que. Mas tanto a gente viu que não que a emoção bateu de novo e ele voltou atrás. Então, assim, cara, pra fazer um trocadilho hilário, porque hoje eu estou hilário, o Jets perdeu a direção, né? Esse jet aí tá voando descontrolado, tá precisando ligar o transponder, achar sua posição, fazer contato com a torre e achar um caminho de volta, porque desse jeito aí tá perdido.
E a troca foi num momento muito ruim, né, Ticas? Ele trocou o Zach Wilson, bancou o Zach Wilson num jogo contra o rival de divisão, Miami, em casa, no MetLife Stadium, sacou? Então, você não faz isso impunemente. Claro que ele deixou o Zach Wilson puto. Porque por mais que você queira, você fala assim, pra pegar o Miami, né, é um jogo de rivalidade, tal, todo mundo se motiva mais. A família dele já devia ter se programado para poder ver, aí de repente vai de Tim Boyle. Difícil. Eu acho que nós aqui concordamos, já desde o início da temporada, quando começou a dar ruim lá para os Jets, que o Robert Saleh falhou muito em como conduzir esse processo, assim, de maneira geral. Desde lesão do Rodgers, aí volta o Zach Wilson, não vai atrás de quarterback. A gente já tem corte aí de que, mais até do que a lesão do Rodgers, o que comprometeu a temporada foi a teimosia do Saleh. E aí o cara vai dobrando a aposta, e chegou um ponto que parece que perdeu o vestiário total. Nesse reporte do The Athletic, o Zach Wilson falou que não queria voltar porque ele não tem como melhorar a imagem dele para tentar um contrato com outro time a partir do ano que vem. Que já tem de filme aí esses 3 anos que ele jogou lá, já é suficiente para a galera não esperar nada diferente dele. Com essa OL, além de não conseguir mostrar um serviço melhor do que ele mostrou até a semana 11, ele corre o risco de lesão. E aí ele corre de ficar parado no estaleiro e não conseguir assinar porque tá parado. E aí ele tem 3 anos de filme ruim, mais uma lesão nas costas, ele corre o risco de não conseguir jogar em lugar nenhum nunca mais, de ter que aposentar e pendurar a chuteira. Eu entendo ele ter essa postura, uma vez que ele foi protelado já pela 3ª vez no time. E ele acha que o time não tá oferecendo as melhores condições para ele jogar. Ao mesmo tempo, quem paga o salário dele é o time, e ele não tá jogando só por conta do salário, do contra-cheque, não, porque jogando ou na reserva, ele vai receber a mesma coisa se ele estiver disponível. Ele tá jogando pelo resto do time também, para tentar encerrar a temporada aí com um mínimo de dignidade. E eu entendo que isso pro vestiário, que até então parece que o rumor era de que a galera da defesa tava pedindo, tava querendo que o Zach Wilson voltasse a ser titular. E aí ele virava e falava assim, não vou não, galera. Não vou não, porque com essa OL aí, com esse bando de gordola vagabundo, eu vou machucar e não vou conseguir assinar. Então eu fiquei muito dividido, eu não consegui tomar partido. Eu entendo ele como funcionário explorado, mal explorado, tá? Numa organização aí tóxica, e ao mesmo tempo eu entendo que se a galera tá ali e falou, cara, vamos perder, mas vamos perder pelo menos como homem, vamos perder de pé, e o Zach Wilson seria a melhor chance deles assim. Acabou que o Tim Boyle foi dispensado, não resistiu aos 2 jogos de titular. Foi dispensado e contratado para o lugar foi o Brett Rypien. Esse é o nosso New York Jets. Vamos ver agora. O Rodgers teve que ligar para ele também. Tá? Ligou para ele. Aqui, que história é essa que você não quer voltar? Como é que é? Tem que voltar, ué. Você é funcionário aí, volta aí pela rapaziada e tal. Tô curioso, já era pra gente parar de falar de New York Jets, não é nem pra gente lembrar de New York Jets mais, agora tem um draminha pra ver quem que vai jogar de titular no próximo jogo aí do final de semana. Esse é o nosso New York Football Jets. Vou falar que azedou lá no discurso da Águia e do Corvo, tá? Azedou o trem lá. É o corvo montado na águia, né? Rapaz, os corvinhos derrubaram essa águia facinho, tá? Precisou de um corvinho magrelo, tá? Uma rodada só. Agora vamos de fofoquinha mesmo, aquela tradicional, aquela Sônia Abrão, aquela Casos de Família com Márcia Goldschmidt. Posso ter misturado as apresentadoras, tá? Vamos lá. Imagina aí o que foram os últimos anos desse rapaz. Uma lesão séria, uma história de superação, uma aposentadoria até por conta dessa lesão, e depois uma infidelidade e uma família desmanchada. Esse é o resumo dos últimos anos do glorioso Ryan Shazier, ex-linebacker dos Steelers, que teve a carreira encerrada subitamente após aquele tackle mal dado, se eu não me engano, um Monday Night Football aí contra os Bengals, e aí comprometeu a cervical, a coluna, teve que se aposentar, recuperou os movimentos, né? Hoje ele anda normalmente, mas não pode jogar futebol americano por conta dessa lesão. E na semana passada ele teve uma traição descoberta pela esposa quando ele deixou o laptop aberto em casa e foi pra rua fazer alguma coisa. O requinte de crueldade dessa história é que o que a esposa descobriu não é só aquele papinho ali com a amante, combinando o horário. Não.
tinha também uma indicação de livros, de literatura. Nossa, que homem culto, né? Indicando livros para amante. Não, não é bem isso. São livros com dicas e técnicas para serem realizadas na hora H. Com isso, meu psicólogo, acionando aí todos os seus conhecimentos didáticos e teóricos, com isso aprendemos, ou lembramos, na verdade, que não importa a história de vida, não importa o background, o homem hétero e milionário é sempre um otário? Olha, Ticas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o que essas pessoas têm contra o sossego? Porque eles devem ter alguma coisa muito séria contra essa noção de sossego. Né? Eu tenho dificuldade de entender porque eu sou quanto mais caçador de sossego. Eu procuro sossego em todas as situações possíveis. Então, eu cheguei no aniversário de criança, o que eu olho? Qual é o canto que eu vou ter sossego? Onde eu vou sentar perto ali de onde sai o garçom, onde eu vou poder... E, cara, os caras, acho que eles não entendem a ideia do sossego e eles querem arrumar confusão o tempo todo. Como tem muito tempo que eu não trago um aspecto cultural aqui para esse programa, e quem faz a sustentação cultural do programa é a minha pessoa, hoje eu trouxe uma história, uma odisseia, que eu acho que retrata bem essa questão do Shazier. É uma obra de 2014 da grandíssima banda Luxúria. A obra se chama Facebook. Eu vou recitar ela porque ela é uma previsão da história do Shazier. Eu te avisei que ia dar problema. Palavras de um homem valem menos que uma senha. Tinha uma vida tão perfeita, nada fora do normal. Agora só quer internet, só quer rede social. 5.000 amigos, fotos comentadas, tem várias curtidas, sua página estourada. Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu. Pegou as tuas conversas, tua casar caiu. Compartilhar e curte. Namoro e casamento, acabando no Facebook. Tudo que os Simpsons fizeram pela história da humanidade, o Luxúria fez pela história do Shazier. Eu ouvi Facebook hoje e falei, cara, é simplesmente a história do Shazier contada. Triste, né? Triste que o cara precise disso aí pra aprender, né? Por acaso, essa é a tal banda que já tivemos alguns convidados aqui, seus colegas de time, ex-colegas de time, Victor Tchê, Luizinho, um abraço pra galera, o próprio Batatão. Por acaso essa é a mesma banda que você ouvia na concentração, na preparação pré-jogo? A mesmíssima. Desde 2014 que eu já cantava no meu maravilhoso Celtinha, cantava Facebook a plenos pulmões, dirigindo pra ir pro treino, pra voltar pro treino, indo pro jogo. E no fonezinho do pré-jogo, Ticas, a cara era fechada, mas no fone era Luxúria comendo solto. Tipo a vida do Shazier, né? Luxúria comendo solto. Não, fazer o quê, né? E famoso pro Shazier, a gente só tem que dizer que chapéu de otário é marreta, filho. Se ele quer dar os mods dele lá, os pulos dele lá, tem que fazer direito e pelo menos fechar o laptop, né? Nem fechar o laptop o cara consegue, então é incompetência geral, né? Com o adendo, Alice, de que a mulher publicou os prints das conversas. Então, tem o print do Shazier sugerindo livros sexuais para amante. O cara, olha, é uma parada, vou ser sério. Se aparecesse isso na novela, eu ia falar assim, pô, o roteirista forçou a barra, isso nunca aconteceria. O Shazier tá dando uma de coach de Kama Sutra pra moça. Melhor, mais uma, né? A gente falou do Von Miller, claro que é outro nível de vagabundagem, né? Outra situação. Mas é mais um, né? Teve lesão, ganhou empatia da liga inteira, e a esposa lá do lado, não sabia se ia voltar a andar, teve que aposentar, e aí, pô, conseguiu o trampo na mídia, legal. Eu vi um podcast com ele, até a temporada passada, pelo menos, ele tinha uma faixa no podcast do The Ringer, pô, que é uma empresa grande de podcast, aí tem muito conteúdo de qualidade. Parei de ouvir porque é muito Steelers, né? É totalmente direcionado, imparcialidade é só no NFL, etc. Verdade seja dita. Aí o cara vai me dar um mole desse e aí mais uma queimada de filme em outro grau, mas também não deixa de ser uma bela de uma queimada de filme glorioso, Ryan Shazier. Seguinte, chega de fofoca, né? Vamos falar de bola. Chegou a hora do nosso roletão da rodada.
chegamos finalmente naquela fase da temporada que o nosso roletão fica dividido entre as possibilidades de playoff, as conferências, os jogos que têm coisas em disputa em relação à chance desses times para os playoffs, cenários de playoff. Mas vamos começar hoje pelo topo da NFC, o jogo mais aguardado da rodada, com certeza um dos mais aguardados do ano. Praticamente um ano de trash talk entre esses dois times, mais de 10 meses aí que eles estão se bicando nas internets, para os 49ers chegarem no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, numa tarde chuvosa, com aquela cara de jogo preso, e simplesmente enfiarem 42-19 no até então melhor time da conferência, Philadelphia Eagles. Então, um atropelo. Automaticamente depois do jogo, os 49ers que vinham atrás no favoritismo, nos Power Rankings, no favoritismo ao Super Bowl, odds de casa de aposta, automaticamente o 49ers foi alçado a favorito, os Eagles ficaram relegados a segundo lugar, e o jogo teve de tudo, né? O segurança batendo em jogador, sendo expulso, aquela confusão armada ali de tudo que é jeito. Levanta outra questão, provavelmente vão se encontrar de novo nos playoffs. É a maior rivalidade atual, pensando tanto na história dos times quanto no momento? É a maior rivalidade em 2023, Magal? Eu acho que do ponto de vista técnico é a maior rivalidade. Do ponto de vista técnico, assim. São os times que competem mais. Agora, se é uma rivalidade histórica, assim, eu já acho que nem tanto. Eu acho que é uma rivalidade mais de momento, assim. Mas ela é interessante porque claramente você viu que o jogo tava com aquela faísca a mais, né? Aquela pegadinha ali, Campeonato Carioca 1989, sabe? Aquele sanguezinho a mais, aquele trash talk a mais, aquele clima meio pesado, meio clima de jogo de Libertadores, assim, né? Das antigas também. Agora, o Greenlaw nunca foi flor que se cheire, né? Ali sempre, o cara ele sempre tá arrumando uma confusão. O que me espantou foi que foi um negócio muito aleatório, assim, absolutamente aleatório, né? Eu não precisava aquilo tudo ali no final daquela jogada. Teve jogadas que eu achei que foram mais plásticas, mais agressivas, assim, e que eu falei assim, ixi, nossa, agora o pau vai quebrar. E não, acabou, todo mundo levantou, saiu. Então acho que foi uma desinteligência, né? Antes dessa jogada teve até um suplex de um maluco no outro, assim, que não mereceu uma confusão daquela. Então, na verdade, essa jogada foi um mini suplex. Né? Foi mas teve um completo. Ele deu aquele tackle, e pô, é o Devonta Smith, né? Um cara do tamanho do Greenlaw não precisa fazer muita força para quando vai puxar para taclear o Smith, simplesmente jogar ele de costas no chão. Só que a jogada em si, eu não achei para tanto. Não acho, mesmo o Devonta sendo bem levinho, bem menor, eu não achei que foi aquela coisa da maldade pra machucar, pra quebrar o cara no meio, não. Não, ele não jogou ele no chão, né? Ele meio que foi junto. E foi do lado da sideline dos Eagles. Então, nesse jogo que tava com muita animosidade, a chance que os caras tinham de ir ali e provocar era ali, era aquela hora. Ele tomou a falta, né? Ele tomou a flanela. E aí, sim, o que não pode, eu acho, não tô julgando mérito, eu acho que o que não pode, vocês sabem que eu sou o maior contrário, vocês que jogam, vocês passam muito mais pano do que eu pra essas desinteligências entre jogadores que vai um dar soquinho no capacete do outro. Vocês passam pano porque vocês jogam, vocês sentem na pele o que é adrenalina, o que é o ficar nervoso ao ponto de você querer dar um safanão mesmo num cara de pé de capacete. Eu acho isso, assim, completamente fora do parâmetro, porque eu não jogo, eu fico vendo um bando de marmanjo tentando se bater todo protegido de pancada. Mas tu nunca foi puto numa pelada, não, Ticas? Não, já, mas assim, pra querer chegar nas vias de fato. E olha que na pelada dá pra chegar nas vias de fato, né? Porque o cara não tá de capacete. O meu ponto é esse: você fica puto e a chance de você machucar a mão é maior do que você infringir uma dor no cara. Mas enfim, o que não pode, independente do mérito, é você ter um chefe de segurança de um time na sideline se metendo no meio da confusão. Pô, ele tomou a pancada? Tomou. Mas ele tava com a mão no peito do Greenlaw, tava apontando o dedo na cara do Greenlaw também. Então, isso aí parece que a NFL... Ele foi ejetado também, o chefe de segurança lá, o Dom Di Sandro, que figura, né? Italianão, bandeirinha da Itália no boné, cara, um armário, fazia o Greenlaw parecer o Devonta Smith,
de tão pequeno que ficava perto dele, um armário, verdadeiro armário. Não tem que estar ali no meio da confusão de jogador. Confusão de jogador, quem pode entrar no meio para separar é comissão técnica e juiz. Nem comissão técnica, se bobear, mas comissão técnica ainda dá para entender. O chefe de segurança, ele é completamente externo ao jogo. Ele não tinha que estar ali. A NFL falou que está investigando e que vai revisar a política dela de quem que pode ficar na sideline ou não durante os jogos. E agora complica mais, porque, obviamente, uma provocação que venha de um membro, até de comissão técnica, aí, vai ser lida com muito mais ênfase de lado a lado. Vamos lembrar que a gente pode ter outro Eagles e 49ers, que provavelmente teremos, decidindo uma vaga no Super Bowl, por exemplo. Então, meu irmão, essa faísca aí tá acesa, né? Essa brasa tá acesa e pronta para pegar fogo de novo. Só fazer uma observação aqui, George Kittle respondeu pro repórter da ESPN do Brasil que ele não entrou em campo pensando na rivalidade, não. É um cara de pau. É ruim. E aí, a outra pergunta que fica a gente brincou aqui desde o início com os Eagles serem uma fraude. Não adianta você macetar todo mundo e chegar contra um time que você vai ter que ultrapassar se você quiser voltar ao Super Bowl, porque mais cedo ou mais tarde nos playoffs a tendência é que você enfrente esse time e você tomar uma coça de 42-19. O placar meio enganoso, até certo ponto. Ele começou mais próximo, os Eagles fizeram um jogo duro ali no começo, só que as duas primeiras campanhas dos 49ers terminaram em punch. E as outras 6 em touchdown. A última foi só para ajoelhar e zerar o cronômetro. Então, se você não tem resposta para os ajustes, os famosos ajustes, né? Parece que começou de um jeito, o Shanahan entendeu o que era possível explorar, ajustou e de repente foi para dentro, cara. Fizeram touchdown de tudo que foi jeito. Se você quer ser considerado um dos melhores times, é claro que os Eagles não são uma fraude. Os Eagles são um ótimo time. Dos dois lados da bola, nas linhas, bem treinado. Mas é na hora de você enfrentar os melhores da sua conferência, os melhores da outra conferência, em que você é testado de verdade. Se você toma de 42-19, até a sua moral pro próximo confronto fica abalada. Você já entra com aquela coisa, e aí, cara? Falamos pra caramba na orelha deles, eles ficaram falando aí que só perderam a final de conferência do ano passado, porque o Brock Purdy machucou o cotovelo no primeiro quarto, e aí a gente chegou e tomou uma sova, então eles tinham razão, com o Brock Purdy saudável, com o Trent Williams saudável, com o Christian McCaffrey saudável, não vai dar pra nós. Não tem o que a gente faça. A gente vai apanhar e pode ser até pior uma coça dessa nos playoffs do que na temporada regular. Eu acho que isso é uma coisa que não larga o time. Porque hoje, pensando num reencontro daqui a um mês e meio entre esses dois times, alguém aposta nos Eagles depois de 42-19? Não aposta. Não aposta. Pode ganhar tudo até lá. Eu acho que com essa apresentação de domingo, todo mundo tem a obrigação de achar que os 49ers são favoritos no confronto, contando que eles permaneçam saudáveis, que não é muito forte deles também, né? Mas lembrando que aí você tem um belo de um filme para você estudar para o próximo jogo, né? Porque aí você vê todos os matchups ao vivo, não ao vivo, né? Mas sim, você vê ao vivo. Você vê os matchups ali ao vivo e você vai ver com um prazo para o próximo jogo muito curto. Então, onde teria também um pouco espaço para ter mudança, para ter coisas muito diferentes também, né? Então, concordo com você, mas é bom lembrar que, assim, existe um caminho aí para um time fazer um estudo de filme melhor do que o outro, ser mais inteligente estrategicamente do que o outro e dar o famoso nó tático, né? Para poder avançar, né? Complicou, hein? Acho que complicou. Acho que 49ers vão pro Super Bowl. A conferir. Vamos ver se eu queimo língua e vem o Felipe Bertelli aqui zoar a gente no chat. Continuando ali pelo topo da NFC, os outros competidores. Por quê? Com essa derrota, os Cowboys ficaram apenas um jogo atrás dos Eagles na disputa pela divisão. Porque eles já estão aí encostados na 5ª posição aí no wild card, já praticamente garantidos. Praticamente só tem 2 vagas de disputa para o wild card da NFC. Mas eles vão se enfrentar no próximo Sunday Night Football. Olha que joguinho bom. Eagles e Cowboys disputando aí pela liderança da divisão e os Cowboys sonhando em ter uma chance de sediar um jogo de playoff e deixando os Eagles pro wild card. Tudo isso porque bateram o Seahawks na quinta-feira. Bom jogo, tá? Acharam que os Cowboys iam passear, não passearam não. Geno Smith jogou melhor, mas não foi o suficiente para bater os Cowboys. Final de jogo 41-35
para os Cowboys contra os Seahawks. Provavelmente, eu tava olhando a tabela, provável o último jogo bom aí de quinta-feira foi esse, tá? Porque os próximos eu vou te contar, daqui a pouco a gente fala, né? Bom ao ponto do Dak agora melhorou aí nas casas de apostas também na disputa pelo MVP. Você chega no domingo, você vê o Jalen Hurts mamando forte pra defesa dos 49ers desse jeito, e o Purdy também bailando, aí agora tanto o Dak Prescott quanto o Brock Purdy entram fortes nessa disputa. E o outro jogo aí desse bololô da NFC foi Lions e Saints. Os Lions bateram os Saints por 33-28. O jogo começou pro lado dos Lions, abriram duas posses e de repente começaram a dar tiro no pé, deixaram os Saints encostarem, mas no final ganharam e continuam também firmes aí na liderança da NFC Norte. Agora você pensa, esse Lions contra Eagles ou 49ers, esse Cowboys pode ser contra Eagles ou 49ers. Fica difícil para eles, né? Não, eu acho que esses dois times estão muito mais que 2 degraus abaixo de 49ers e Eagles, sendo que eu considero que o Eagles está um pouquinho abaixo, um degrauzinho abaixo do 49ers, e a vitória desse final de semana demonstrou. Então, ainda tem muita coisa para subir. A galera esqueceu do começo da temporada do Dak, né? Porque estava botando ele na corrida de MVP, aí tá olhando só para os números, mas ele não estava rodando ataque, o ataque estava tendo muita dificuldade, o Pollard correndo muito, mas mesmo assim o Dak não conseguia destravar esse ataque do Cowboys. Eu acho que nessa disputa aí, né, essa vitória, para começar, do Cowboys 41, Seahawks 35, era algo favas contadas. O Cowboys tinha que vencer esse jogo, como conseguiu vencer, mas passou mais dificuldade do que deveria para poder conseguir esse resultado. E nessa disputa aí entre esses dois, o Purdy, para mim, mostrou mais consistência durante a temporada para poder chegar numa posição de MVP. Embora, para mim, o MVP seja outro atualmente, daqui a pouco, quando desenrolar, eu falo. O Lions em si é que tem um time que está oscilando demais ainda. Eu queria que o Lions estivesse numa posição, como a gente gosta dos leõezinhos, dos mordedores de rótulo, que tivesse uma posição um pouquinho melhor para poder ser um contender de verdade. Mas ele ainda patina, ainda tem algumas derrotas que são dores do amadurecimento desse time, que precisava ter mais consistência, porque não pode passar aperto para esses Saints, não. Tudo bem, o Derek Carr tirou algumas jogadas da manga, mas ele estava baleado. A cada tackle que ele tomava, ele caía, ficava muito tempo no chão e tal. Então, assim, não rodou legal, não. O Lions, há 2-3 rodadas, tem me decepcionado como fã, o cara que quer ver o pessoal do Dan Campbell na pós-temporada. Eu acho que nos próximos episódios do NFL, etc., a gente vai discutir também a poupança Bamerindos, o Veículos Gurgel, porque nós estamos falando só de instituição falida, que gente, vocês estão tirando o Dak Prescott MVP da onde? Deve ter uns 48 caras que você pode botar de MVP antes dele. E aí me vem o pauteiro e faz essa equiparação absurda de Dak ou Purdy MVP. Tica, você está comparando o quê? Ganhar na loteria com tomar um tiro no joelho? Cara, o Dallas Cowboys é uma instituição falida, liderada por um velho maluco e capitaneada por um sujeito que o negócio dele é rebolar. O que ele é bom é de rebolar. Mas de jogar bola mesmo, não joga. Gente, esquece Dallas Cowboys. Assim, eu acho que muito melhor, eu diria, foi a atuação do Seahawks. Que é um time, assim, falar de patinar, Lelinho que me desculpe, mas essa ave imaginária que não existe, o voo dela também tá tudo capenga. Porque tem hora que ela voa, tem hora que ela não voa, tem hora que ela bate com a cara no poste. E aí o Cowboys, né, que é o time que tá vindo aí para pegar o lugar do Eagles, não sei o quê. Você tomar 35 pontos do Seahawks, essa é a sua defesa que você pretende para playoff? Uma defesa que deixa o Seahawks meter essa quantidade de pontos em você? Com o DK Metcalf dando susto de que pareceu que tinha lesionado e não lesionou? Não, cara, não. Esquece Dallas Cowboys. Sobre o Lions e Saints, eu concordo. Só que eu acho que tem um detalhe importante aí. O Lions, na minha visão,
é o time dessa temporada toda que tá ganhando o troféu tira-leite de pedra. Porque o naipezinho do elenco do Lions não justifica a campanha que o Lions vem fazendo, não. E é aquele negócio, cara, quando você vai chegando perto do Super Bowl, dos playoffs, a emoção vai tomando mais conta, tanto pro positivo quanto pro negativo. Para um Lions desse, você imagina, cara, o cara é um jogador mediano. Ele tá numa equipe que, vamos combinar, não tem astros, não tem, né, superstar. E de repente um olha pro outro, olha pro lado e fala assim, cara, nós vamos chegar pros playoffs meio que garantido, assim. A gente tá chegando pra brigar. E se de repente a gente ganhar esse primeiro jogo dos playoffs, vamos ver quem que a gente pega aí. Se os caras começarem a entrar nessa espiral de que eles comecem a acreditar, e aí você imagina um cara mediano desse vislumbrar a possibilidade de ganhar um Super Bowl ou de chegar num Super Bowl, cara, é uma motivação que eu não me espantaria de ver um Lions fazendo uma campanha avassaladora aí e surpreendendo nos playoffs. O Saints é um cabaré. Desculpa, o Saints é um kengarau, é isso. A pergunta é a seguinte: se os Cowboys baterem os Eagles domingo, no Sunday Night Football, e aí entrarem de vez na disputa pela divisão, até então um time que estava atropelando todo mundo, tendo perdido antes 49ers só para o glorioso New York Jets, comandado por Zach Wilson, lá em Meadowlands. Muda um pouco? Te dá você dá um voto de confiança maior se os Cowboys baterem os Eagles, ou permanece o seu alerta de fraude ligado aí? Não, permaneço com o alerta de fraude ligado, até porque os Eagles vão vir de um jogo onde eles saem abalados, né? Eles estão indo para esse jogo com muita pressão e vindo de uma apresentação ruim. O Cowboys não, o Cowboys está vindo meio que... Vamos ser sinceros, cara, a galera do próprio Cowboys sabe que internamente ali, cara, se não fosse o Sid Lamb, o Cowboys não estava nem na conversa. Porque o Sid Lamb salva muita bola errada do Dak Prescott ainda. Se não fosse o Sid Lamb, acabou. E eu não estou querendo agorar, mas o imponderável, né, Ticas? Chega num jogo desse, cara, o Sid Lamb torce um tornozelo, sente uma costela, um negócio desse, cara, você sabe que o ataque do Cowboys, ele passa assim, de 100 a 32, né? Ele vai dar uma bela de uma caída. Então, mantenho minha posição. Aqui é Fly, Eagles, Fly. Seahawks vai ter que se criar aí na corrida pelo wild card. O calendário deles é sinistro. Já vai pegar 49ers essa semana de novo. Nossa, é brabo. Tá? E se não começar a beliscar uma vitóriazinha aí, pode acabar ficando para trás de Packers, que entraram no ascendente. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Vão pegar o 49ers essa semana, né? Os caras acabaram de passar o carro no Eagles. Imagina o que eles vão fazer com o time do nosso Flávio Venâncio. Só para falar um pouquinho do lado dos Saints. Perderam, mas continuam um jogo só atrás, porque a NFC Sul é aquela baguncinha gostosa. E não é só que perderam não, porque venderam o cara a derrota. Ó. Chegaram aí a 5 pontos só de diferença, ameaçaram ali uma campanha aí para passar na frente, mas acabou que não deu certo. O Derek Carr, eu sei que ele é meio chato, o Wallace aqui é o maior hater de Derek Carr que existe, mas o cara, no mesmo jogo, teve suspeita de concussão, o ombro já vem ruim desde o começo da temporada, teve suspeita de fratura na costela, acho que sentiu o joelho também, o tornozelo uma hora. O cara tá o Joseph Klimber, total Joseph Klimber, e tá lá, e ele volta. Aí vem o James Winston em campo, começa a distribuir bola pro fundo de qualquer jeito, lembrando os melhores tempos dele em Tampa, que era a mesma quantidade de interceptações e touchdowns na temporada, né? Ele não quer nem saber, velho. Ele solta o braço. E aí, no jogo anterior contra os Falcons, desce o Ludacris cantando um rap no meio do intervalo. E ele dança igual doido na sideline. O James Winston, ele não quer compromisso com... Ele não quer compromisso com compromisso. Ele só quer zoeira. O compromisso dele é só com a zoeira, né? E a torcida vaiando o Derek Carr, cara. O Derek Carr comendo a bola, arrastando as correntes, tentando fazer de tudo pro Saints voltar pro jogo. Aí o James Winston ia pro banco, voltava o Derek Carr, a torcida vaiando. Cara, o Michael Thomas, que esses dias foi preso porque bateu num prestador de serviço. Tá na injury reserve porque tá lesionado o joelho também. Tweetando, cornetando o Derek Carr no meio do jogo. Então assim, eu sei que o Wallace é hater. Eu também não gosto muito do estilo do Derek Carr.
Mas eu acho que a galera pega meio pesado. Eu acho que ele não fez... Ele não merece muito hate, não, cara. A galera pega pesado demais. E outra, todo... O Michael Thomas tweetando, acho que até deletou o Twitter depois que repercutiu a corneta. Era o primo dele. Cara, um time que não tem comando. Dennis Allen muito provavelmente não volta, porque esse vestiário aí, ó, independente de quem esteja jogando, né? Esse vestiário aí já foi pro beleléu. O Alvin Kamara esses dias estava falando que não aguenta ouvir mais as mesmas desculpas, tal, insinuando que os técnicos falam a mesma coisa e não fazem nada para mudar. Aí na entrevista seguinte, vai o técnico da entrevista, não, a gente precisa melhorar, começa por mim, as mesmas desculpas de sempre. Então esse vestiário aí, ó, já ruiu, vamos ver o que o Saints vai preparar para o ano que vem, apesar de que, matematicamente, eles estão perto aí ainda da liderança da divisão, e quem sabe sediar um jogo de playoff, já pensou? Por que a NFC Sul é assim? Porque, ó, Buccaneers bateram os Panthers, 21-18. Então, o Frank Reich demitido não foi fato novo suficiente para os Panthers ganharem dos Bucks. E os Falcons bateram os Jets por 13-8. Acho que é a pelada da rodada, né? O joguinho, cara. Você imagina, Tim Boyle e Trevor Siemian tentando comandar o ataque dos Jets. Aí os Falcons, mesmo produzindo só 13 pontos, foi suficiente para sair com a vitória. Com isso, continua embolado, tirando os Panthers que estão disputando com os Patriots aí o first pick, que na verdade nem é deles, vai ser dos Bears. Os Falcons e os Bucks ganharam mais uma e fica tudo embolado aí com os Saints nessa confusão da NFC Sul. Primeiro eu gostei da galera espantada que a demissão do Frank Reich não fez efeito pro time melhorar. Que coisa, né? Vem aqui assistir um pouco de Campeonato Brasileiro, pra vocês aprenderem como é que isso aí funciona. Né? É óbvio que não vai fazer diferença nenhuma. Óbvio. Né? O problema é muito mais grave do que isso. E assim, também são dois times que não estão indo para lugar nenhum também, né? Então, comissão técnica, jogador. Você pensa assim, até como é que o cara vai pra academia motivado, sabendo que, cara, ele tá jogando no Buccaneers, vai pegar o Panthers e provavelmente não vai pra lugar nenhum essa temporada, já tá aí com aquela vibe de sexta-feira, 2h30, 3 horas da tarde, né? O final de expediente tá ali na porta. O cara já tirou o pé do acelerador. Agora, esse Falcons e Jets, apesar de ser um crime e ser mais um daqueles jogos, vou insistir nessa pauta. A NFL deveria mandar um mimo, um vale card de $5 para cada pessoa que estava conectada nos seus streams assistindo esse jogo até o final. Porque, desculpa, não pode nem chamar isso, não pode chamar nem de entretenimento e nem de esporte. Pra você ver como é que fica ruim, né? Tem jogo que não é esporte, é só entretenimento. Esse aí não serviu para nenhuma das duas coisas. Uma coisa que eu acho importante e que quase ninguém comentou é o seguinte, que deu para ver para esse jogo. Lá nos Jets, a posição de quarterback ela tá problemática, sem a menor dúvida. Cara, mas o resto do ataque também não tá fazendo por onde não, cara. E aí eu não sei se você só trocando o quarterback e fazendo esse ajuste, não, eu troquei aqui o Tim Boyle, eu botei não sei quem, voltou Aaron Rodgers. Eu não sei se só esse ajuste vai ser suficiente não, cara. Eu acho que o ataque tá muito bagunçado, tem poucas coisas funcionando, tem chamadas que são esdrúxulas, então não sei não, cara. O segundo ponto cara, você é advogado do diabo. Pensa no Rodgers aqui. Olhando pra essa bagunça, olhando pro Robert Saleh emocionado, tira a bota, bota e tira QB, bota QB. Ele olhando falando assim, é pra cá que eu vou voltar? É pra cá que eu vou ter que trabalhar minha lesão inteira, físio, placenta de pombo, caverna escura, golfinho cruzando, todos os meus tratamentos aqui, minha ayahuasca, usando tudo isso pra voltar pra esse time aí, cara. Eu não me espantaria do Rodgers querer dar uma voada aí pra algum outro canto, cara. Começar a pensar na vida. E se fosse outros times que estão com problemas na posição de QB e que não tem perspectiva, eu começaria a dar uma ligadinha lá pro Rodgers sim, cara, porque eu acho que ele pode estar pensando em querer voltar pro mercado aí, cara. Outro time que não tem QB é mais ou menos uns 10, né? Que pelo menos machucou ou que já não tinha. Muita demanda e pouca oferta. Tem muita aí, galera aí.
Tirando o camisa 4 lá, o resto machucou, é um pesar, né? O camisa 4 merece todo o azar. Agora, confesso pra você, gente, não consegui acompanhar esses 2 jogos, não. Vou mandar aqui a Glória Pires. Não estou apto a opinar. Pelada eu não vejo, não. Esse Falcons e Jets também foi naquele climinha, igual a gente tava falando da Philadelphia lá, no 49ers e Eagles. Esse também foi naquele... Você vê que tá todo mundo desgraçado na sideline, assim, os técnicos de capuzinho, aquela jaquetinha impermeável que já encharcou. Ela era impermeável só nos primeiros 5 minutos, ela deixou de ser. Nossa, cara, 13-8, que joguinho, tá? Que joguinho. Acho que nem os torcedores, né? Nosso Clinton Furtado, único representante do Atlanta Falcons no NFL de certa diretoria, acho que nem ele se dispôs a assistir isso ao vivo, não. Deixa o Red Zone mesmo, vai vendo quando tiver alguma coisinha aí, porque não dá. Continuando a confusãozinha gostosa do wildcard da NFC, e ficou mais animado essa semana com esses 2 jogos. Os Packers bateram os Chiefs por 27-19. Sunday Night Football bom de assistir, tá? Os Chiefs sofreram com muita lesão. Teve uma sequência de umas 4 campanhas diretas que toda hora parava com o jogador saindo de campo lesionado. Um azar danado. Não só azar, né? Você vai jogar no Lambeau Field domingo de noite a -1 de temperatura, obviamente você vai sentir mais lesões que você sentiria nos 28 graus lá na Flórida, né, Wallace? Até a bola machuca. É inevitável. Receber a bola machuca. E aí, além da gente ter que reconhecer aqui a reviravolta, eu acho que é definitiva, mas nunca se sabe, né? 3 jogos pode tudo mudar. Reviravolta definitiva até então, gostou dessa? Do Jordan Love, né? Botando a bola embaixo do braço, distribuindo, chamando o ataque, tal, rodando, legal. A defesa dos Chiefs não é ruim, não. Mesmo assim, o moleque foi lá e bateu, né? Jogando em casa, horário nobre, pô, foi legal de ver. O destaque foi a arbitragem. Acho que as últimas 5 chamadas da arbitragem foram invertidas, cara. Acho que nem se você fizer força pra errar 5 seguidas, você consegue. Quando teve a primeira, que foi uma flanela de unnecessary roughness, a dureza desnecessária, como se o Mahomes estivesse fora de campo, só que ele ainda estava dentro, depois dessa tiveram interferência de passe, fumble, que era down by contact, cara, uma sequência absurda de chamada errada assim, e eu acho que teve influência no placar. É claro que não pode deixar na mão das zebras, você não pode chegar no final correndo esse risco, mas eu vou dar o benefício da dúvida para os Chiefs. O Magal já tá falando que eles vão morrer na praia há muito tempo, mas essa aí eu vou dar o benefício da dúvida, porque a zebrada ajudou os Packers. Raridade, hein? Não ajudar os Chiefs, ajudar os Packers, dessa vez rolou. E o outro jogo que agitou essa disputa pelo wildcard foi Rams 36-19 Cleveland Browns, com uma atuação maravilhosa na volta do Elite. Meu meninão Joe Flacco voltou, só que na hora de ganhar o 10, uma interceptação fez com que uma interceptação e o safety final, né, fizeram os Browns não terem chance de reverter esse placar. Com isso, o Rams e Packers estão aí fortes na disputa pelo wildcard da NFC. Ficou animado. Ou seja, voltou o bom e velho Joe Flacco, né? Faz jogadas maravilhosas e merdas também clássicas lá atrás. É verdade, é verdade. Pensando por esse ponto, você tá certo. É esse Joe Flacco que eu conheci, e assim, a exceção foi a campanha que ele liderou para o Super Bowl. Então, a carreira dele é marcada por isso, mas é melhor ele estar lá under center no Browns do que quem eles vinham colocando, os cones que eles vinham colocando, e até do que o camisa 4 lá que tá dando migué aí desde que começou a temporada. Essa vitória do Rams faz pouco pelo time do Rams, mas muito por alguns jogadores que lá tem e estão com talento. Os mais novos lá, o Puka Nacua, o Tutu Atwell, né, a galera que tá lá no ataque, e o Aaron Donald, que, como eu falei, ele não merece jogar com a defesa que ele está jogando. Né? Tem sido um não fator nos jogos do Rams, mas pelo menos dá uma animada lá. Esse Packers e Chiefs foi bem divertido. Gostaria de destacar aqui que antes do início da temporada eu falei que o Jordan Love era o QB do Green Bay, que o Green Bay devia apostar nele, porque ele estava dentro do sistema há muito tempo e tal, que ele podia até tropeçar no começo, mas que provavelmente seria o cara mais aconselhável para rodar esse ataque no longo prazo. E agora eles estão aí descobrindo o recebedor, descobrindo tight end, um time muito novo, comandado por um cara que está dentro do sistema bem bacana. E aí, se não vai ter time para essa temporada chegar, na próxima temporada a perspectiva é muito boa para o torcedor do Green Bay. Eu gosto de ver o pessoal falando do Joe Flacco
Um cara que teve simplesmente 52% de passos completos, 2 TDs para uma interceptação. E aí eu pensei assim, não, mas vai ver E que... mesmo assim, foi o melhor desempenho de quarterback do Cleveland Browns na temporada inteira, estatisticamente. Aí eu pensei assim, eu falei, pô, mas será que agora o Joe Flacco tá ruim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, cara, lá em 2015, quando ele tava jogando no Ravens lá, tá, não sei o quê, Ray Lewis ajudando, né? Sem meu Ray Lewis eu não consigo. O Ray Lewis lá ajudando, o percentual dele era na casa de 60 e poucos por cento. Então assim, lá, aquele Joe Flacco lá que foi pro Super Bowl, já era 62% de passe completo, cara. Ele não tá tão diferente. Então, estatisticamente, nós podemos afirmar, temos um Joe Flacco que é praticamente o Joe Flacco que a gente sempre conheceu. É isso aí. Jogadas lindas e uma enxurrada de titica depois. Mas vou dizer que eu não me diverti esse jogo, eu estaria mentindo. Eu me diverti um bocado. Fez sucesso nos Ravens, tinha o Ray Lewis para ajudar. Os Browns têm o Myles Garrett. Se os Browns, em vez de insistirem lá no começo do ano, Joe Flacco estava no sofá. O Ray Lewis vai aí em Barbacena pra reclamar com você de você ter feito essa comparação. Ele vai aparecer aí em Barbacena para reclamar. Eu acho que a defesa é superestimada. O pessoal fica falando que é a melhor defesa histórica, blá blá blá, blá e toda semana toma 30 pontos. Mas é boa. O Jim Schwartz fez um bom trabalho lá. Os Jets, se quando o Aaron Rodgers tivesse estourado, em vez de insistir com o Zach Wilson, trouxessem de volta. Lembrando que ano passado ele estava lá nos Jets. Botasse o Joe Flacco acertando 55, 60% dos passes, entregando uma e acertando duas, os Jets estavam na disputa pelo wild card aí, gente. É isso que a gente não pode perder de perspectiva. Quem que tá jogando? Essa semana vão ter confrontos maravilhosos. Depois eu vou trazer uma listinha aí. Meu Elite chegou para quem tava um ano parado. Imagina a próxima semana agora, que ele vai ter duas treinando com o primeiro time. Vai arrebentar de jogar bola, pode apostar, tá? Aguarde. Negócio aqui, o que vocês falaram dos Packers, agora eu já nem lembro qual dos dois falou. Um time jovem e que não tem nada a perder. Os Rams também, meio rebuild, meio veterano, sem nada a perder. Se um Eagles ou Cowboys dá o azar de pegar um desses aí, na primeira rodada de wildcard, porque não conseguiu a folga lá de melhor time. Até os 49ers mesmo, se os Eagles mantiverem o topo da divisão e o bye da NFC, e os 49ers tiverem que pegar um Rams, que é conhecido, porque tá na divisão, ou uns Packers sem nada a perder. Cara, é perigoso, tá? É perigoso. Por mais que você seja, na teoria, infinitamente melhor, você pega um desse time maluco aí que os caras não tem nada a perder, a molecada aí querendo fazer nome, querendo fazer molecagem, você corre algum risco de uma zebra acontecer. Então, cuidado. O famoso Tennessee Titans há umas 3 temporadas aí, né? Exatamente. Cuidado com o Rams e Packers, porque se chegar, pode complicar. Ó, o nosso Brian Varista, rapaz, chegou, hein? Diz que só de ficar no frio já machuca. Chegou e já te deu um sec que você nem viu. Machuca só de ficar no frio. Ele deve gostar de dar sec nos outros no frio aí, ó. Nosso Escolástico demorou, mas passou para deixar o like. E o Vandrão também deixou o like e disse que vai assistir depois. Isso aí, não deixe de assistir. O Senhor dos Games pergunta para o Magal. Magal, próxima rodada já sabe se vai de Tommy DeVito ou de Tyrod Taylor? Tyrod Taylor voltou da costelinha? Cara, pela hype tem que ser Tommy DeVito. Desculpa aí o Tyrod Taylor, recupera mais essa costela aí, não dá. Não dá. Hoje no Giants não dá pra você botar outra pessoa pra jogar que não seja o Tommy DeVito. Tá todo mundo completamente vitaminado. Vamos mudar de conferência agora, vai. Vamos pro topo da AFC. Os Dolphins bateram os Commanders sem dificuldade, sem surpresa. 45-15. Mais um jogo para fazer também para ajudar o Tyreek Hill aí numa candidatura a MVP. Mais um jogo que ele brincou com a defesa, mas brincou, cara. E esse foi... Deu pra ver ele corrigindo rota, esse foi danado. E nada a falar do jogo, né, Wallace? E do segundo episódio de Hard Knocks, quer comentar alguma coisa? Não, é só falar um pouquinho do Tyreek Hill no ritmo para poder conseguir a tão sonhada temporada de 2.000 jardas, né, que nenhum wide receiver conseguiu até hoje bater a marca das 2.000 jardas. E aí, como eu disse antes no episódio,
aí eu tenho certeza, não é possível que com um recorde desse o cara não vai ser nomeado MVP. É um prêmio só para QB, beleza, mas o cara vai bater um recorde histórico de 2.000 jardas ao final da temporada, se mantiver o ritmo de 116 jardas por jogo. Se ele fizer 116 jardas em média nos últimos 5 jogos, né, que é para ele é tranquilo, que ele está fazendo entre 120, né, 115, 120 toda os jogos, ele bate essa marca de 2.000 e provavelmente vai levar o MVP. É meu candidato, óbvio, a MVP, apesar sempre da ressalva de ser bandido. Agora, então, justamente a ressalva, o histórico, pode pesar muito. O cara vai ter que escolher. Vamos supor que Miami fique em primeiro da AFC e os 49ers em primeiro da NFC. É muito mais fácil dar pro Purdy do que ter que ficar no dilema do histórico, das matérias que vão vir, da agressão e tudo mais. E aí você é um cara perfeito, você me dá um gancho perfeito. E aí temos um Hard Knocks mostrando esse novo Rio Bom Moço aí rolando. E esse Hard Knocks, apesar do primeiro episódio ter sido basicamente isso, mostrando que o Rio mudou e como ele mudou e tal, né? Tem também uma partezinha dele no segundo. O segundo é sobre a lesão do Jalen Phillips, cara. E eu chorei de novo vendo a lesão. É muito cruel. Você vê um cara que trabalhou tanto, um cara que foi atropelado na faculdade, teve várias lesões, teve que se recuperar de um atropelamento em UCLA. Aposentou, parou de jogar, voltou a jogar, foi para a Universidade de Miami e hoje lida com isso. Mas o bom é que a mentalidade dele está no lugar certo, né? Sabe, já passou por muita coisa difícil na vida, tenho certeza que ele vai voltar mais forte do que nunca. Mas, falando especificamente do jogo com o Commanders, temos o filho de Thor, Andrew Van Ginkel, assumiu o posto, botou a camisa e nem precisou do JPP do outro lado para poder ajudar o Chubb, não. Nós amassamos o Sam Howell várias vezes. Muito feliz pela evolução da defesa do Miami, que hoje agora chega na 6ª posição de defesa geral. Com um time equilibrado assim, ó, SB é nóis. SB eu não sei não, mas realmente o Miami vem pras cabeças. Cara, não tem como. Aí vocês ficam me zoando que eu sou gado de Hard Knocks. O In-Season, ele é tem bem menos apelo do que o de antes da temporada, que tá todo mundo só no training camp, os cortes, a preparação do time, a expectativa. O In-Season, ele é mais o reality showzão mesmo do dia a dia, de acordo com o jogo. Cara, jogo de preparação. Aí não tem como você ver mais da metade do episódio dedicada ao Jalen Phillips no vestiário, o contato dele na amizade com o Bradley Chubb, os dois se ajudando e se desafiando, a família indo pro jogo de Black Friday no MetLife Stadium para chegar e ele romper o Aquiles dentro de campo. Cara, não tem como. Parece que foi combinado, né? Parece que Parece que foi combinado. E o mérito da produção, que provavelmente tinha algum script, um roteiro previsto, depois da lesão, aproveitou todas as imagens que tinham sido feitas do Jalen Phillips desde que começou a filmar o Hard Knocks no vestiário do Miami e conseguir construir essa narrativa. Um novelão, é um novelão. Mas se você não se emociona, é porque você não gosta de NFL, você não gosta das boas histórias do esporte, não tem como. E que produção, lembrando, quem quiser assistir ainda dá tempo, tá na HBO Max lançado com legenda em português todos os sábados. Ainda não vi na sexta-feira não. Sai na terça-feira nos Estados Unidos e sábado aqui no Brasil, vale a pena. Outro topo da AFC que podia ser disputado, rapaz, o Monday Night Football. Um Bengals e Jaguars, os Bengals com Jake Brown e o Step Linguiça que o Oli destacou lá no início. A gente querendo dormir, os Jaguars querendo se consolidar mesmo como contender. E o Jake Brown a gente estava brincando que o Joe Flacco teve estatisticamente, exagero, né? Teve um jogo do Deshaun Watson que ele machucou contra os Ravens, que estatisticamente ele foi melhor. Mas fora isso, o Joe Flacco foi melhor que todos de Dorian Thompson-Robinson e PJ Walker. Esse jogo, aí não é zoeira, é fato, tá? O Jake Brown, o nosso Step Linguiça, estatisticamente foi melhor do que o Joe Burrow em todos os outros jogos da temporada. Final, na prorrogação, Bengals 34-31 Jacksonville Jaguars, que além da derrota, não tá muito em risco ali na divisão, ainda não. Mas o que preocupa é a lesão do Trevor Lawrence, que saiu carregado de campo com a lesão no tornozelo. Hoje saiu o reporte de que é apenas uma torção mais severa, mas apenas uma torção. Não deve perder muito tempo, mas vai fazer mais exames. E aí preocupa realmente para o decorrer da temporada. Agora, o Monday Night Football
Jaguars e Bengals com Jake Brown, a gente não esperava nada e foi um senhor jogo para quem conseguiu ficar acordado na prorrogação até quase 2 da manhã. E eu tive que ver CJ Beathard em campo, né? É impressionante. Mas foi legal, foi um jogo legal de ver e com um quarterback lidando com as dificuldades, o Trevor Lawrence tem evoluído cada vez mais, um jogo difícil para ele, acabou sendo derrotado e saindo de campo machucado. Vamos ver como é que ele reage a mais esse obstáculo na carreira, na evolução do nosso Moai de franja, Moai dos Hansel. Cara, do outro lado, inesperado, o Jake Browning foi inesperado, porque todas as vezes que ele entrou também, ele não demonstrou isso, mas dessa vez ele foi preparado para ser o quarterback, né? Teve a semana inteira, teve treinamento, que mostra que aquela evolução, aquele passo a mais, né, que a pessoa tem que dar na NFL, às vezes acontece numa partida surpreendente. Pode ser um Josh Dobbs também, né? Faz um jogo bom e depois desaparece. Eu gostei do jogo, mas realmente esse lance da lesão do Lawrence meio que me tirou do prumo assim, cara, porque o Jaguars estava vindo assim, cara, comendo pelas beiradas ali, fazendo seu joguinho humilde, Lawrence ganhando confiança, e pô, foi uma jogada muito imbecil, né, cara? O pocket colapsado do lado errado ali, nossa, e pior, no blind side dele, né? Porque se fosse do lado que ele geralmente vê, né? Se fosse do lado que ele joga, ele ia ver o OL chegar e ele escapava, mas, cara, ele tava olhando para as keys, né, da chamada, ele estava olhando para as posições dos wides e nem viu. Daqui a pouco o maluco de 150 quilos te dá um pisão no tornozelo, e aí para variar ainda vem outro jogador e cai em cima de você. Então, muito triste, cara. Eu fiquei assim, me deu até uma desanimada assim do jogo, pra ser sincero. Mas foi um jogão, e o desempenho de Jake Browning prova que por mais que a gente cornete ele à vontade, eu mesmo corneto, porque eu não acho ele bom técnico, mas o Zac Taylor entende um pouquinho mais de futebol americano que a gente aqui, né? Pouca coisa, não é muito, mas um pouquinho a mais ele entende. E os Bengals não estão mortos, hein? Estão vivões aí. 6-6 agora de retrospecto. A gente achou que sem Joe Burrow eles iam ladeira abaixo. E agora eles estão vislumbrando aí uma hipótese de wildcard também. Vai ser animado. E essas últimas rodadas nessa disputa aí de wildcard vão ser animadas nas duas conferências, tá? Bem legal. É só o Zac Taylor não botar mais o Tyler Boyd para poder lançar a bola, que eu acho que eles estão no caminho. Pois é, o time rendendo bem, fazendo arroz com feijão, e você me inventa uma chamada. O nosso Batatão, que é o homem das análises de ataque aí que a gente respeita, disse que é na conta do Boyd. Que a chamada no momento era até honesta para surpreender a defesa, só que o Boyd, quando olhou, ele tinha que simplesmente entender que ali não tinha futuro passe, e aí ou aceita um sec ou joga a bola fora, né? Mas eu acho que essa chamada naquele momento, bem questionável, no mínimo questionável. Faz parte, acontece. O Josh Allen curtiu, o Josh Allen do bem curtiu. Acabou que no final deu certo porque saíram com a vitória. Agora, se perde, eu acho que o Zac Taylor seria mais cornetado aí. Olha só, o Victor Leme passou aqui no chat dizendo que pegou o finalzinho do ao vivo. Várias semanas assistindo esse time de senhores que estão zicando o meu tifão. Não, tem nada de zica aqui. Aqui é só observação da realidade. Mentira, o Magal gosta de zicar o Chiefs. O resto é só imparcialidade completa aqui. Só apuro aí das narrativas da NFL. Verdade, ô Magal? Se vocês não entendem de NFL que nem eu entendo, a culpa não é minha. Tá claro ver aí que o Chiefs está perdendo a gasolina. Mas tá bom, continue acreditando. Vamos ver. E o nosso Arcanine demorou, mas também chegou. Seu boa noite direto de Portugal. Vivo como os meus Lions para o Seed 1. Tá vivo, mas agora tá mais difícil, né? Tá mais complicado. O Brian Varisto diz que o Tyreek Hill merece demais o MVP. Pelo campo, a gente concorda. O problema é o resto. E o resto do wildcard aí, da disputa animada da AFC. Continuou pegando fogo com os Texans batendo os Broncos por 22-17. Jogão. CJ Stroud não rendeu muito, mas a defesa dos Texans apareceu. Uma das melhores histórias dessa temporada, tá? Os Texans de DeMeco Ryan são um time legal de assistir. A rapaziada parece gente fina. Teve só a ressalva da lesão do Tank Dell. Fraturou a fíbula fora da temporada. Um lance feio também. Você coloca um wide receiver aí de 1,78 para bloquear, e aí ficou embaixo da pilha.
se lesionou gravemente, mas tem Nico Collins, tem Noah Brown, 2 moleques que estão representando também ali como recebedores. Eu acho que vai fazer falta, mas não é tão grave assim a perda do Tank Dell pros Texans. E os Broncos tiveram a sequência interrompida, né? Vieram aí de 5 vitórias seguidas, e aí tiveram a sequência interrompida. Russell Wilson conseguiu jogar bem, conseguiu chegar com chance no final, e acabou sendo interceptado para selar a derrota dos Broncos para os Texans por 22-17. E outro jogo que ninguém dava nada por ele, de um time que está mais vivo do que nunca na disputa do wild card, os Colts bateram os Titans na prorrogação por 31-28, com direito a Will Levis perdendo o fumble, forçando o fumble para recuperar a bola, tá? Esse cara é maluco, tá legal de ver ele jogar também. Panther machucado, e aí teve que entrar o Tannehill para ser holder e errando a posição da bola, fazendo o Nick Folk perder um extra point. Cara, teve de tudo. Esse jogo foi muito mais legal do que parecia quando você via ali na tabela Colts e Titans no domingo à tarde. Cara, sabe qual foi o problema para mim desse jogo aí do Broncos? A estratégia do Broncos eu achei que foi muito adequada, assim, né? Porque basicamente o Broncos está fazendo botando a defesa para jogar de forma agressiva e posicionar o ataque melhor em campo. A defesa do Broncos vem jogando bem, vem fazendo um trabalho bem legal, e apostar mais no jogo corrido para não depender tanto do Russell Wilson. Isso funcionou. Funcionou em alguns jogos aí passados, funcionou contra o Jacksonville, show de bola. O problema é que o Russell Wilson ainda comete uns erros, cara. E tiveram muitas jogadas onde ele acabou gerando erros, que eram jogadas que eles estavam tentando fazer ganhos muito grandes de jardagem de uma vez só. E qual que é o problema? Quando você está tentando ganhar muita jarda de uma vez só, você comete um erro e toma uma interceptação, o efeito disso no moral do time é absurdo, cara. É absurdo. A defesa fica muito hypada. Porque você está tentando segurar. Os caras tentaram uma jogada de grande jardagem e você intercepta, você transforma isso no turnover, porque às vezes a galera não entende essa parte mental do jogo assim, mas quando o ataque faz uma jogada, por exemplo, um passe deep, assim, um passe lá no fundo, e consegue o avanço, isso é meio que um tapa na cara da defesa. Porque é chegar meio pra defesa e falar assim, cara, eu não vou ganhar jarda de vocês de 10 em 10 não, eu vou ganhar 35 jardas de uma vez só, eu vou ganhar 25 jardas de uma vez só nas suas costas. E a defesa, praticamente a defesa inteira fica puta, porque a maioria da defesa tá lá na frente, né? No front seven. E aí alguém lá atrás come uma bola. Aí, da defesa, aqueles 7 caras que estão lá na frente se matando, eles olham pra trás e vê o maluco fazer uma besteira. Então, a defesa inteira murcha quando isso acontece. E isso aconteceu mais de uma vez, né? Isso aconteceu mais de uma vez. Poderia ter sido mais fácil pro Texans levar essa vitória. Mas o Russell Wilson conseguiu, mesmo com esses erros, o Broncos tá jogando assim, tá jogando tão direitinho dentro das possibilidades que conseguiu botar uma pressão, quase levou esse jogo, cara. E poderia ter levado, poderia tranquilamente ter levado esse jogo, não seria um resultado injusto, né? Dos Colts e Titans, o que nós temos aí de destaque? O grande destaque para mim foi, me lembrei até do Ace Ventura 1, né? O Tannehill preparando a bola de um jeito totalmente bizonho e medonho, né? Não sabe. E a minha grande dúvida é, não tem nenhum outro ser humano nesse time inteiro que tem um pouco mais de experiência em segurar a bola e preparar para o chute do que um cara que fazia isso na época do high school? Porque não é possível, cara. Não é possível. Sabe o que me pareceu? Que foi tipo uma forçada de barra do Tannehill. Sabe? De não, eu consigo, pode deixar, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu fazer alguma coisa no jogo aí, pelo amor de Deus, deixa eu fazer alguma coisa. Mas, ô Magal, eu achei que isso aí já era previsto, que precisando de holder, o quarterback reserva, que calhou de ser agora o Tannehill, né? Apesar de ter sido titular a carreira inteira, que essa função já fica determinada ali. Se fosse o inverso, também seria o Will Levis ou o Malik Willis, que o quarterback reserva, ele é automaticamente o holder reserva também. A galera acha que é uma parada boba, assim, a gente faz chacota também, mas, cara, o holder tem uma função muito difícil, cara.
É muito difícil, cara. Então, assim, o cara tem que treinar mesmo, assim. E o treino do holder é uma parada meio robótica, assim. É repetição, cara. Pum, 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 sem parar, entendeu? Então, assim, foi um momento peculiar do jogo, vamos dizer assim, né? Teve o fumble forçado do Will Levis, né? Que ele sofreu o fumble, depois ele mesmo forçou o fumble, recuperou o fumble, né? Cara, jogada maravilhosa. Essa foi genial. Linda, é uma jogada puro NFL, etc. Puro suco de NFL, etc. Aquela jogada ali. Mas foram 2 jogos que eu gostei e os 4 times conseguem, cada um do seu jeito, fazer um pouquinho de bagunça nessa farofa aí que vai ser o wildcard dessa conferência, né? Só um detalhezinho, que morte horrível e que morte linda para nós, torcedores de Miami, o Tannehill ser holder do Tennessee Titans. Que, aliás, é nosso próximo adversário no Monday Night Football. Tannehill, por favor, mantenha-se como holder, tá? A gente quer ver você aí humilhadinho, não fazendo nem a função que você deveria fazer, que é botar o cadastro para frente. Cara, continuo no Minshew Mania, bora, vamos Colts. O time ruim que eu torço esse ano é o Colts. Pois é, não tem como. O Gardner Minshew merece ser feliz um pouquinho, né? Vamos lá. O Arcanine diz aqui, quem diria que a NFC Norte poderia ter 3 times no playoff? Calma que esse Vikings aí não inspira confiança e o Packers também não chegou. Se candidatou à briga, mas falta um pouquinho. O Brian concorda, né, com o hype da defesa quando tem a interceptação e ele fala que realmente o hold certinho ali na hora de chutar faz toda a diferença para quem tá chutando. Agora, olha a torcida dos Chiefs, ó, a torcida dos Chiefs tá que tá, hein? Nosso Henry Perenazzo, ele diz que 2 idas à red zone com field goal e uma interceptação é basicamente o resumo da derrota dos Chiefs para os Packers no Sunday Night Football. E não é do feitio, né? Quando a gente se fala em Kansas City Chiefs, não é do feitio a gente vê eles chegarem na red zone e não produzirem mesmo touchdown. E a explicação vem em mais um comentário do Victor Leme. A única zica são as luvas podres da Nike, que não tem gripe dos nossos recebedores. Tem que processar a Nike, porque eu vou te contar, tá? É só o lote que foi para Kansas, que não tá conseguindo segurar bola nenhuma. Marquês Valdez... Não, como é que é? O Kadarius Toney. O Rice. Justin Ross. Rice, Kadarius Toney, Valdez Scantling. Essa galera aí, ó, eu acho que é o que tá dentro da luva. Hein? É o que tá dentro da luva que tá falhando. Tem que processar a Nike. E ó, pra gente encerrar, uma zebra, que também jogou mais uma pimentinha na disputa do wildcard da AFC, e uma pelada que, cara, acho pior jogo. Pior jogo. Esse estourou o fundo do poço também numa tarde chuvosa lá em New England. A zebra foram os Cardinals bater os Steelers por 24-10, também debaixo de uma chuva desgraçada. E aí, volta para campo, adia o jogo, volta pro vestiário. Fica 40 minutos, volta pro campo, adia de novo o jogo, volta pro vestiário. Entre idas e vindas, o Kyler Murray ficou mais aquecido, o Kenny Pickett machucou, estourou o tornozelo, e os Cardinals conseguiram promover essa zebra contra os Steelers, ganhando por 24-10. E os Chargers bateram os Patriots pelo maravilhoso placar de 6-0. É isso mesmo que você ouviu, 6-0. Los Angeles Chargers contra New England Patriots. Os Chargers ainda têm um pouquinho de chance, ainda tem uma chance mínima ali de brigar por uma vaga. Os Patriots continuam fortes aí na disputa pelo first pick. E os Cardinals agora recuaram um pouquinho, né? Que conseguiram a 3ª vitória no ano. Os Steelers agora estão no bolo ali da briga por uma vaga de wildcard. Mas não vai, né? Com Bruce de quarterback durante algumas 2 semanas, pelo menos 3, né? Que o Pickett vai perder. Não vai ter como. O Cardinals acabou com a temporada do Steelers com essa vitória aí, e o Cardinals não vai para lugar nenhum. É mais fácil pro Kyler Murray jogar, que ele tá mais perto do chão, então ele não sente muita diferença aí nesse negócio de escorregar, chuva e tal. Ele tá sempre ali perto, é sempre ruim para ele jogar futebol americano. Então, em condições piores, piora para os outros, para ele não muda muita coisa, não. E esse Chargers e Patriots, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês, torcedores do Patriots. Bem feito. Eu fico triste com uma notícia dessa.
Patriots tomando 6-0, pelo amor de Deus, cara. Tomara que o jogo do Brasil do ano que vem seja o Miami e Patriots. Só pra eu ver a carinha do Belichick, se ele ainda estiver lá, né? Se ele ainda estiver lá, eu vou levar uma plaquinha 6-0 Chargers, 7-6 Giants. Ficar de frente pra ele, só pra ele poder ler a placa. O Cardinals e Steelers, cara, esse negócio de ficar parando o jogo, pô, isso atrapalha demais, cara. Eu sei que a culpa não é de ninguém, né? Pô, foi o clima, né? Inclusive, parabéns aí pro pessoal da televisão americana que faz os avisos ali, né? Que aí tava escrito lá, o jogo parado por causa do clima. A explicação embaixo. O jogo está parado porque o clima não está bom. Beleza. Excelente, muito bom. Eu, como professor, costumo ver muitas respostas assim nas questões abertas, né? Eu podia ter falado assim, não, tá ótimo demais, tá perfeito demais para poder ter jogo, então a gente vai parar aqui. É tipo resposta de aluno mesmo. Assim, o jogo parou por causa do clima. Explique. O clima não estava adequado para que o jogo continuasse. Pronto, muito bem. Mas não vai para lugar nenhum, né? Vamos ser honestos aqui. O Cardinals não vai para lugar nenhum. Chargers também não. E o Patriots... Ai, gente, pode vir, senta aqui, ó, do lado aqui da gente aqui, ó. Anos de sofrimento, pode vir, tá só começando. Pode sentar aqui, tá? Pega um lugarzinho bom, pega uma pipoquinha, que vocês vão sofrer um bocado ainda, tá? E justamente esse confronto me lembra de rumores de que o Bill Belichick consideraria a vaga que também deve abrir no Chargers, de Brandon Staley. Já pensou? Bill Belichick saindo desse clima horroroso da Nova Inglaterra, indo morar na Califórnia, podendo bater seu golfezinho aí dia de semana, reduzindo a carga horária. Seu suquinho de laranja que ele gosta. Pô, um quarterback que pode ser melhor que o Tom Brady aí no final das contas. Meninão, Justin Herbert, já pensou? Hein? Calma, né? Tá. Vou deixar isso aí. Estão falando que o Jim Harbaugh pode sair de Michigan para ir pros Chargers também. O Jim Harbaugh pode dar a mão com o Kiss, que eles estão sempre nessa última turnê aí e nunca é. Ele tá sempre pra sair, nunca sai. Senhores, missão cumprida, encerrado o nosso roletão, encerrado mais esse nosso episódio. O Vitinho chegou a tempo de dar o seu adeus, mais um apoiador do grupo NFL etc. Diretoria presente aqui no chat. O nosso Brian Varisto diz que não dá pra colocar a culpa nas luvas, o que os wide receivers dos Chiefs precisam é de oração. Bora rezar. E o Arcanine lembra do goleiro português Ricardo, jogou fora as luvas na Euro de 2004 e continuou jogando sem luvas. Sem luva, não sei se vai ser melhor ou pior lá pro pessoal de Kansas. Jogando a temperatura próximo de 0 grau, eu acho que sem luva pode ser pior. Os recadinhos de vocês, os destaques da próxima rodada. Aqui um beijo pro pessoal da primeira divisão do nosso Fantasy. Já estou classificado para as semifinais. Vocês que lutem aí pelas das 3 vagas que estão a seguir da Série A. Então, um beijo pra galera que me permitiu vencer mais de 11 partidas aí e me adiantar essa classificação, já me aliviar. Brigadão. E seguinte, eu podia chamar vocês para ver o atropelamento do Miami para cima do Titans, mas eu vou falar para vocês ficarem ligados na sequência aí, ó. Tem Chiefs e Bills às 6h25 do domingo e logo depois tem Cowboys e Eagles no Sunday Night Football. Então fica ligado nessa sequência aí. Essa semana praticamente quase todo jogo dá alguma bagunçada nos playoffs. Quase todo. Então tem que ficar ligado mesmo e tem que ficar naquele esqueminha Luiz Roberto explicando como é que classifica, né? Porque a conta vai mudar toda hora, né? E ótimo, né? Porque é isso mesmo que a gente quer. Tirando esses de mais apelo, como o Wallace citou aí, né? Vai ter Chiefs e Bills, jogaço. Vai ter Cowboys e Eagles no Sunday Night. A gente tem aqueles de outros, assim, de apelo que são mais indiretos, tipo Browns e Jaguars. Os Browns jogando aí por uma chance de se manterem vivos. Os Jaguars, será? Sem Trevor Lawrence, ou será que volta? Tem outros joguinhos interessantes, Falcons e Bucks. Deve ser uma pelada? Deve. Mas é um jogo que tem implicações na disputa pelo topo da NFC Sul. E o Bengals e Colts, os dois aí, confronto direto pela vaga de wildcard na NFC. O que importa é que teremos os seguintes confrontos. Na quinta-feira a gente começa com um maravilhoso Patriots e Steelers, que deve ser, se confirmando, Bailey Zappe versus Mitch Trubisky.
Maravilhoso. Gente, faltam só 5 semanas, tá? Não deixa de ver, não. Esse Jaguars e Browns que a gente citou pode ser um maravilhoso confronto entre CJ Beathard versus Joe Flacco. Colts e Bengals, vai ser um Gardner Minshew versus Jake Browning. Porra, maravilhoso. Disputando o quarterback mais legal. Aí essa disputa é bem boa. Pô, o outro que eu citei aqui, o Bucks e Falcons disputando aí a cabeça da NFC Sul, um Baker Mayfield versus Desmond Ridder. Ainda vamos ter um provável Josh Dobbs versus Aidan O'Connell, um Vikings versus Raiders, e um Panthers versus Saints, pode ser Bryce Young versus James Winston. Confrontos maravilhosos, só quarterbacks lendários. Não deixe de assistir, gente, tá acabando, tá? Semana que vem a gente volta aqui pra cornetar eles todos. Aproveitem, voltem sempre, um abraço e valeu! Beijo! Valeu! Valeu!